Olá, bem-vindos a mais um MorseCast, o podcast do Morse, hoje aqui no nosso formato entrevista. Você pode nos acompanhar pelo podcast, para quem já conhece a nossa plataforma, ou também em vídeo para quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube. Hoje vamos falar sobre um tema super interessante que é Growth Equity. Como que a gente pode escalar negócios, sejam digitais ou não digitais, mas utilizando tecnologia e inovação para isso. E para o bate-papo de hoje convidamos aqui o Joaquim Lima, que é o sócio gestor da Riverwood Capital. Joaquim, bem-vindo ao MorseCast. Obrigado pelo convite, João. Boa. Vamos lá. Para começar, a gente faz aqui o nosso raio-x Riverwood num tweet. A gente é uma gestora de Growth Equity global que tem o Brasil e a América Latina como uma geografia importante. A gente tem hoje 5,5 bilhões de dólares sob gestão e a gente atua aqui desde 2010, quando a gente começou a fazer o primeiro investimento aqui no Brasil. Sempre focando nos estágios mais avançados das empresas de tecnologia, né? Então empresas que já são provadas e estão buscando suporte na jornada de escalar negócios digitais e exponenciais. Perfeito. Em 2010 vocês chegam aqui no Brasil já com alguma operação, algum investimento específico ou começa a montar a operação para depois avançar? Na verdade a Riverwood foi fundada em 2008 e a gente chega em 2010 com num primeiro investimento aqui numa empresa chamada Log Data Centers, que foi uma empresa que a gente investiu junto com a Equinix, que é uma empresa global de data centers. Sim. E que no final a Equinix terminou comprando hoje essa operação e em 2014 a gente saiu em 2014. Isso foi o começo do nosso... Hoje a gente já fez 26 investimentos aqui na região, né, Brasil e América Latina, então bastante ativo nesse mercado. Perfeito. E você é sócio fundador da Operação Brasil, é isso? Correto. Eu estou desde praticamente o começo aqui do Brasil. Os primeiros 2 anos, entre 2008 e 2010, foi um período que a gente estava captando, os gestores, os meus sócios estavam captando o fundo, então a gente não estava ainda fazendo investimento. E a gente começa a fazer investimentos em 2010, com investimentos lá fora, nos Estados Unidos, na Argentina, enfim, na América Latina, e aí no Brasil eu comecei em Nova York e vim abrir o escritório aqui em São Paulo. E aí, curiosidade, quando você fala que começa a captar, como que se monta um fundo? Você começa pela tese, você começa identificando o mercado, depois você vai atrás de dinheiro. Como que é o startup de um fundo que vai investir em outras empresas? Não é muito diferente de uma startup de tecnologia. Tem um MVP, Você tem um PowerPoint, um MVP, uma tese de que existe uma lacuna ou um determinado expertise demandado pelo mercado de capitais, né, um mercado privado para financiar em negócios digitais, e você vai falar com investidores institucionais ou family office, fundos de pensão, endowments, e você vai buscar parceiros que a gente chama de limited partners. Na verdade são sócios limitados, eles têm menos influência, mas eles são muito importantes no começo assim, da gente, porque eles têm que acreditar no que a gente está colocando ali como uma oportunidade. E vocês normalmente começam, existe capital próprio também? Como que funciona isso? Você falou que é igual uma empresa às vezes começa com o capital do próprio Sim. empreendedor e depois vai tendo rodadas. No caso do fundo é a mesma coisa ou não? Por ser uma gestora é sempre voltada a capital de terceiros? Não, tem todo fundo nosso tem um percentual relevante de capital dos sócios, né? E no começo, antes mesmo da gente ter o primeiro fundo, os sócios eles vinham fazendo investimentos juntos, para mostrar também que tinham já um track record, mas todo veículo nosso envolve um compromisso nosso de estar investindo de forma relevante nesses veículos junto com os nossos limited partners. O famoso skin in the game, ou no português... Neck in the game. Neck in the game, ou no português, colocar o seu na reta, certo? Correto, exatamente. Boa. Ainda da Riverwood, só para dar uma noção de tamanho para quem não conhece, o que você pode abrir de número de funcionários, escritórios, números financeiros, não sei o que você pode abrir de tamanho de fundo? Tá. Assim, a Riverwood ela tem mais ou menos um pouco mais de 50 funcionários globalmente. Tá? A gente tem escritórios hoje no Vale do Silício, Nova York, São Paulo e Miami. A gente tem, como eu te falei, 5,5 bilhões de dólares sob gestão, a gente está indo para o nosso fundo 4. A gente busca geralmente apoiar e investir em empresas que estão escalando nos seus negócios. Geralmente elas têm ali algumas dezenas de milhões de faturamento e a gente busca levar eles para outro patamar em termos de escala.
E a gente mira geralmente retornos acima de 30% ao ano em dólar, né? Então, sem uso de alavancagem. Então esse é mais ou menos o nosso modelo e que a gente tem conseguido entregar na última década. Aí. E 30% ao ano durante quanto tempo? Vocês têm uma janela específica de tempo? É o tempo do fundo ou dentro do tempo do fundo às vezes você faz recortes menores de empresa? Fala, essa empresa eu quero entrar e sair em determinado período. O período de investimento do fundo é um período de investimento de 5 anos e o período de saída são mais 5. Então o fundo típico nosso ele tem 10 anos de vida. Mas, obviamente, os investimentos eles têm um prazo médio menor, né? Porque você começa a investir o fundo e tem... Então, o prazo médio é de 7 anos. Quando eu falo do valor do retorno ao ano, é a TI daquele fundo, considerando aquilo que foi realizado, aquelas empresas que fizeram um ciclo completo, né, de investimento, crescimento e saída, e aquelas que a gente muitas vezes ainda está crescendo, que a gente chama de não realizado, aquele valor não realizado. Perfeito. Mas no final do período de investimento do fundo, a gente realiza, a gente sai de todas as empresas. Né? Perfeito. Quando vocês montam um fundo, você já tem mais ou menos o norte de quais empresas? Ou quando você monta o fundo e faz a captação, você está ainda mais na tese, mais no mercado? Ou você já imagina mais ou menos quais são as empresas que potencialmente vocês entrariam? Então, no começo você tinha, como não tinha um fundo e a gente demorou para captar, você começou a ter já empresas específicas. Mas hoje o nosso flywheel é contínuo, então a gente está sempre vendo, é muito mais teses, né? As teses elas são circulares, são teses que são mais perenes, a gente vê um crescimento mais assim, secular, que a gente chama de mais longo prazo, setores como cybersecurity, software, etc. Mas hoje são mais teses, então são teses que a gente privilegia frente e não tem especificamente as empresas específicas, mas a gente tem um mapa dessas empresas dentro dessas teses. Perfeito. Agora, antes de aprofundar, eu gosto de fazer o raio-x também do convidado aqui. Então, Joaquim, em um tweet, se você fosse se resumir num tweet, quem é você? Sou um pernambucano que sempre tinha uma paixão por investimento e negócios digitais e que está empreendendo junto com os meus sócios e nessa missão de apoiar aí os empreendedores. Perfeito. Formação acadêmica? Me formei em administração e fiz um mestrado em finanças e economia. Experiências pregressas. Antes de chegar na Riverwood, num resumo rápido, quais foram suas passagens? Eu trabalhei no Citi um tempo, depois eu fui para o lado da operação de uma empresa de telecom, na empresa de telecom, e depois eu fui para o lado do buy side mesmo, já fazendo investimento, no IFC, World Bank, onde eu fiquei 7 anos. E aí foi um aprendizado, uma boa escola para eventualmente depois ir para Riverwood e aplicar muito do que eu aprendi. Para quem não conhece, o IFC é um braço do Banco Mundial, é isso? Isso, é o braço privado de investimentos privados do Banco Mundial. Né? Perfeito. Eu sempre digo que existe o cargo e existe o que a pessoa faz na prática. Então eu já te apresentei aqui com o cargo, sócio gestor da Riverwood Capital. O que é o seu dia a dia? Segunda-feira, chegou no escritório, não sei se está home office, whatever, e você fala, o que eu vou fazer essa semana? Uhum. Quais são as atividades principais que você entende que você tem que entregar dentro do seu job description? No meu dia a dia, a gente basicamente está mapeando sempre e entrando em contato com empreendedores para saber quem está, aquelas empresas que estão, vamos dizer, no horizonte de eventualmente, a gente está sempre criando relacionamento com empreendedores. Então, boa parte do meu tempo e a parte mais bacana do meu dia a dia é estar interagindo com empreendedores, saber o que eles estão fazendo, quais são os desafios que eles estão enfrentando. Muitas vezes é uma troca, a gente vê muita coisa e a gente termina, acho que toda reunião, todo bate-papo, café, eu gosto que o empreendedor saia com a visão de que aquilo ali foi ter valor para ele, sim, entendeu? Eu também faço bastante tempo com o time sobre onde a gente tem que priorizar, então prioridades e onde gastar o nosso tempo de forma coletiva como um time é importante. A gente tem também muito tempo que se dedica à atividade de criação de valor nas empresas que a gente investe, porque uma vez é investir, depois de investir a gente tem que entregar aquele playbook de escalar negócio, que sinceramente são as iniciativas que a gente define junto com os fundadores quando a gente casa naquela tese, com aquela empresa específica. Boa, vou querer saber do playbook, mas já que você falou de casamento, eu quero perguntar antes do casamento, namoro. Quanto tempo demora um namoro entre você conhecer o empreendedor e eventualmente entrar para fazer o investimento? É uma coisa rápida? Você começa às vezes a namorar antes até de ser o momento de vocês investirem para estar acompanhando? Qual que é esse ciclo? Não sei se existe um ciclo perfeito, mas o que mais acontece aí dentro dos investimentos de vocês? Não é muito diferente da vida não, assim, acho que você tem, é sempre melhor quando você já conhece mais o empreendedor, sem ele estar necessariamente buscando capital. Então a gente, na verdade,
gosta de conhecer os empreendedores no começo, até para ir vendo como que eles vão entregando. Muitas vezes antes da gente tá pronto para um investimento nosso, a gente já vai tendo uma leitura daquele empreendedor, se ele é aquele que vai se graduar para eventualmente sair daquele, vamos dizer, momento mais que é mais, às vezes, focado para mais dedicado para um venture capital, onde ele ainda está definindo market fit, product fit do negócio dele, mas quando ele já tem isso resolvido e aquilo que está dando certo, ele vai ser replicável e vai ser buscar mais escala, a gente é um momento para falar com a gente, mas a gente quer conhecer ele antes dele estar ali buscando, porque vai ser uma coisa muito mais orgânica, ele vai buscar ali conselho e nesse conselho ele vai sair com um cheque, né? Então, é muito essa dinâmica que a gente prefere, mas tem casos onde a gente, por alguma razão, não conheceu o empreendedor e a gente identifica naquele momento o empreendedor que tem muita já as características e está dentro de um mercado que a gente gosta muito, e aí as coisas podem andar muito rápido, né? Não é muito diferente quando você conhece uma pessoa e tem uma relação que a coisa anda rápido, né? Então tem todos os formatos. O que eu acho interessante, aí você me corrige se eu estiver errado, que muitas vezes quando o empreendedor vai atrás de investimento, ele acha que aquela conversa é meio binária. Ou eu vou conseguir ou não vou conseguir. E não encara aquilo como uma evolução. Sim. Onde você pode dar o feedback, falar, ainda não. Você ainda não está pronto, ou para mim não faz sentido. Mas olha, esse aqui são os itens que se você organizar, volta aqui para a gente vai fazer sentido. Existe essa troca onde você às vezes vê que tem potencial, mas ainda não está no momento e você quase que ajuda a empresa a se qualificar para que vocês possam entrar depois? Sim, com certeza. Acho que tem... Primeiro, acho que o empreendedor nunca pode levar um não do investidor, seja ele qual for, e ficar chateado, como algo que é uma negativa definitiva ou vamos dizer, uma coisa que reflete negativamente no que ele está fazendo. Acho que todo investidor tem suas preferências e tem também os seus critérios, sua tese, que vai encaixar ou não com aquele negócio. Então vai ter teses ou empreendedores que são têm uma capacidade de articular melhor o que eles estão fazendo, o que é a visão deles. E você, como esporte, com a prática você fica melhor e você vai aprendendo com cada interação, né? Então, para mim, toda vez que eu interajo com o empreendedor, eu estou aprendendo, obviamente, se é uma tese que a gente já tem alguma profundidade, a gente já vem mais, a gente quer estar sempre mais preparado para que até essa interação seja mais rica para o empreendedor, porque a gente, em geral, como a gente é muito focado em tecnologia, a gente, em geral, tem que tem alguma visão que, às vezes, o empreendedor vai querer mudar a nossa visão, e sempre... É um desafio mudar a sua crença, mas a gente... Já ficou uma dica aqui, então, não tente mudar a visão no fundo, tente entender como que você se encaixa, né? Certo? Não, às vezes, se o empreendedor tem uma convicção muito grande que um determinado mercado vai evoluir de forma diferente, isso gera um questionamento que a gente começa a pensar sobre isso, refletir. Mas tem que estar fundamentado por dados, não pode ser o achômetro ou eu quero, e sim, está aqui, temos dados que mostram que isso está indo nesse sentido, né? Sim. Boa. Já que a gente está falando da forma de trabalho, o nosso patrocinador aqui é o Digitalizaí, que é um marketplace de software. E a gente sempre gosta de trazer aqui dos nossos convidados o seguinte: quais softwares fazem a diferença no seu dia a dia, no seu trabalho? Ou porque facilita, ou alguma coisa que você descobriu recentemente, mas que você entende que sem aquilo o seu dia seria mais desafiador ou demandaria mais tempo? Então, acho que no dia a dia muita coisa de messaging é Slack e WhatsApp mesmo que a gente usa. Ferramentas de software que no nosso trabalho a gente usa. A gente tem um CRM de todas as interações que a gente tem com empreendedores, que chama Affinity, onde a gente tem ali, popula tudo. E com relação a mais, vamos dizer, tarefa, tasks e workstreams, a gente usa Notion. Então esses são os principais plataformas que a gente usa. Saímos aí já do Excel e de outras coisas para ficar mais organizado. E esse CRM é interessante. Outro dia a gente estava com outro entrevistado aqui que também é do mercado, ele falou assim, a gente registra tudo que o empreendedor fala. O cara chega aqui um ano e fala, eu vou faturar tanto, eu vou dominar o mundo e tal. Passa um ano, ele volta aqui. E aí?
acha que a gente esqueceu, né? Mas você não falou que você ia estar com tanto de faturamento, tanto de cliente, tá anotado aqui, como é que você tá, tal. Então é importante também, às vezes, o empreendedor vem muito sonhador, bota uma régua lá no alto e não entende que um relacionamento pode ter um namoro aí de 1, 2 anos que você vai acompanhar e o que é prometido e não é entregue joga contra, né? Então também não adianta chegar lá dizendo que tudo vai ser mil maravilhas se você não tem essa certeza que você vai buscar. Falou, tá logado. Então, Falou, tá logado. Tá logado e a gente registra. Obviamente isso faz parte até do começo dessa relação de você, olha, a atitude ou o que você entrega é mais relevante do que o que você fala. É igual a polícia, né? A partir de agora, tudo que você falar pode e será usado contra você nas próximas gerações. A gente usa conta, mas a gente usa no nosso processo de investimento. Muito bom. Vamos lá. A gente começou a falar, e você falou de playbook e tal, eu queria voltar agora para falar um pouquinho sobre o tema de hoje aqui, que é Growth Equity e a Riverwood. Proposta de valor, né? A gente fez uma brincadeira aqui antes de começar a gravação, quem quer dinheiro e tal, e você falou não é só dinheiro, né? Eu acho que vocês trazem outras coisas também. Então, o que é essa proposta de valor? Porque vocês não são simplesmente alguém distribuindo dinheiro, é uma empresa que quer crescer junto, quer escalar junto. Como se resume isso? Então, quando a gente está conhecendo o empreendedor e o mercado que ele atua, a gente vai identificar, obviamente, a dinâmica competitiva e aquilo que seriam as iniciativas mesmo vamos dizer, de criação de valor que são mais importantes e de impacto naquela empresa, ou naquela tese específica ou aquela empresa específica. Geralmente você tem, o playbook ele envolve iniciativas de aceleração de receita, isso tem a ver com priorização de produto, priorização de mercados, então tem uma série de coisas aqui que envolve aceleração de receita. Isso pode envolver contratações estratégicas, pode envolver desenvolvimento de canais, novos mercados, assim, M&A que é um outro bucket. Tá. Você tem tudo que é mais de aceleração de receita, é muito mais do ponto de vista de orgânico daquilo que já está andando. Perfeito. E aí você tem um outro, vamos dizer, bucket, que seria tudo que é mais de eficiência operacional. Isso envolve desde coisas como comprar nuvem de uma forma eficiente, como você ter um time de engenharia multidisciplinar que vai escalar com o seu negócio. Então, fazer governança entraria aí também? Governança faz parte, é uma coisa mais que ele corta tudo, todo o aspecto, que são aspectos que qualquer, vamos dizer, gestor de venture capital ou de growth equity, tem isso, está embutido, que você tem um pouco mais de ritos formais ou rituais formais, sem engessar uma empresa de alto crescimento. Perfeito. Mas, então, aceleração de receita, eficiência operacional e o que eu chamo de iniciativas estratégicas que podem envolver M&A, parcerias, alianças, que aí também é um outro universo. Tá? Perfeito. Entendo que no estágio que vocês entram, as empresas já passaram por uma etapa, como você mesmo falou, de validar produto, validar a tese, e o risco, né, de não dar certo é menor. Se a gente vai pegando a taxa de mortalidade das empresas, vocês estão no estágio onde é menor. Porém, menos tombos, mas o tombo pode ser muito maior, já que já tem ali muito dinheiro investido e tal. O que pode dar errado numa empresa desse tamanho, quando ela está indo para escalar, quando ela está indo para esse modelo de growth? Porque se já testou a tese, o produto funciona, o mercado tem aderência e tal, qual que você acha que é o erro que pode ser cometido quando uma empresa que já vem vindo bem, ela recebe um cheque gigantesco e eventualmente tropeça? É uma excelente pergunta. Então, às vezes obviamente a gente já teve casos nesses últimos aí 10 anos que a gente investiu, onde as empresas não entregaram, a gente não conseguiu prever algumas coisas que aconteceram, mas tem muito a ver com o fato de você... é muito difícil errar o que é a adoção, a tecnologia sendo aquela coisa que é o principal, vamos dizer, começa com aquilo. Quais são as teses? As teses, elas são o que são, né? Você vai ter cada vez mais empresas digitalizando setores. Então, a tese em si é difícil a gente errar. O que acontece muitas vezes é quando a gente escolhe as empresas. Né? Então, dentro daquela universo daquela tese que é uma tese que envolve autocrescimento, você vai ter aqueles diferentes players. A gente tem o benefício de investir mais tarde e de ver essa dinâmica dos diferentes players e como eles já vão se enxergar. Perfeito. Então, esse xadrez, naquele momento a gente escolhe o nosso, como se fosse dentro de uma corrida de cavalo, o cavalo que a gente vai fazer. Mas já viu qual cavalo é qual jockey é qual? A gente a gente tem uma certa comparação entre a narrativa de cada um, como ele pensa, como que ele define prioridades e como que ele vai atacar aquele mercado. Acontece muito daquele
player especificamente, ele se perder naquela dinâmica e você tem sempre, por mais que você pode ser um disruptor, pode ter um outro disruptor disruptando você e você não está sabendo naquele momento, né? Então tem a ver muito com a execução. São uma dinâmica competitiva e uma execução que vai aquém do que a gente estava esperando, do plano que a gente aprovou no comitê de investimento. E já teve coisa sistêmica, de repente alguma coisa que mudou, de regulamentação de mercado, ou de mudar a dinâmica de mercado, alguma coisa que vem, tipo aquela porrada que você não sabe nem de onde veio e quando vê é tarde demais? É mais raro, é muito mais uma coisa mais de dentro do que uma coisa exógena de mercado. Assim, obviamente, a gente avalia muito essa coisa de regulatória, de que depende eventualmente de uma coisa de fora, de macro, mas em geral é alguma coisa realmente Quando dá cagada, a cagada aconteceu dentro mesmo. Foi realmente o time executivo não conseguiu executar a visão, o plano que ele estava se propondo. E normalmente é uma grande cagada ou uma sequência de pequenas cagadas? É igual um avião, são várias coisas que nunca é uma coisa só. Sim, perfeito. E essa analogia do avião já usaram várias vezes. Outra coisa que você falou no outro podcast que eu escutei, você disse que a qualidade do empreendedor melhorou muito desde quando vocês começaram, então estamos falando acho que de 10, 12 anos, depois você me corrige, e que hoje esse empreendedor está muito melhor. Queria saber de você o seguinte, qual era esse perfil do empreendedor lá atrás, qual que é o de hoje em dia, o que melhorou e o que você acha que ainda pode e precisa melhorar? Acho que lá atrás você tinha dois tipos de empreendedor, para simplificar. Você tinha aquele empreendedor que já vinha de uma formação lá de fora, que, enfim, super preparado, mas que ele ainda vinha com a visão de tentar resolver aplicar um problema, um copycat, fazer uma cópia de uma empresa lá nos Estados Unidos ou na Europa e aplicar aquele modelo para o mercado e um problema brasileiro. Isso se provou muito desafiador, porque os problemas brasileiros e os desafios que você encontra aqui, seja no mercado de consumo ou no mercado de enterprise, eles são específicos daqui. Obviamente dá para se inspirar nas empresas de fora, mas então tinha esse viés de copiar e não necessariamente você criar uma empresa que tinha alto valor. E você tinha aqueles empreendedores mais assim, quase que já tinham mais anos de estrada, mas que não conseguiam articular muito bem a oportunidade. Então isso era o antes. O depois esse empreendedor que não se conseguia articular. Hoje ele está articulando muito melhor como que ele se posiciona, né, a empresa dele, e frente às empresas Big Techs gringas, e como que ele se diferencia. A palavra aqui é diferenciação. Como é que se diferencia e por que você está ganhando o jogo e por que você acha que você vai continuar ganhando o jogo? Porque isso é a pergunta que a gente se faz, né? E aquele empreendedor que já tem uma mais jovem, uma formação, ele está muito mais preparado no sentido de, olha, eu quero resolver problemas reais, e ele tem muitas vezes todas as respostas, ele praticamente parece que ele está sendo treinado para conversar com investidores como a gente. E aí cabe muito mais a gente entender realmente se aquele mercado é grande o suficiente para a gente ter a jornada de crescimento e a perspectiva que a gente espera dele. Antes de falar então do que pode evoluir, duas coisas que você falou que eu anotei aqui para te perguntar. Primeiro, você falou de cópia, né? É engraçado porque muitas vezes eu já passei por jornada de falar com investidores e tal, e quando se apresenta uma ideia, todo mundo tenta balizar por um benchmark. Tá, mas aonde isso já aconteceu? Aonde tem um case de sucesso e tal? E às vezes, se você não tem, você fica na dúvida, mas será que isso é bom ou ruim? Eu chegar aqui e te apresentar, olha, eu queria captar com você aqui, essa aqui é a minha empresa, essa aqui é a tese. Você vai me perguntar, mas e aí, onde isso já aconteceu? Lugar nenhum do mundo. Estou começando agora. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você gosta, não gosta? Tem um playbook para analisar? É mais desafiador, não é? É aí que tem mais upside, porque você pode se tornar um player global? Como você enxerga isso? Isso é uma excelente pergunta e faz parte do dia a dia mesmo da gente, porque às vezes você encontra empresas que estão ali muito comparáveis com outras lá de fora, e é sempre bom o empreendedor ter, pelo menos saber o que tem fora do Brasil, porque Sim. Se você é uma gestora global, você vai estar vendo coisas além do Brasil. Você não pode ser naive, né? Achar que você inventou alguma coisa que você está reinventando a roda a ponto de você não tem nenhum comparável. Tem nenhum comparável. Existem comparáveis, e quando tem alguma semelhança com modelos de negócio de fora, obviamente isso dá um conforto para o investidor, e ele vai fazer um paralelo daquilo ali. Mas você tocou num ponto muito bom, que é assim, existem modelos de negócio que são jabuticabas
e são empresas que não têm exatamente aquela coisa exatamente igual. O fato de você não ter algo igual pode representar um upside relevante. Tá? Por quê? Porque o fato de não ser igual torna a identificação do upside ou daquele modelo de negócio ser disruptivo, algo disruptivo ou muito atrativo, algo que você, no primeiro contato, você não necessariamente entende, porque a nossa mente ela trabalha com narrativas e modelos que você vai conhecendo com o tempo. E pattern recognition, que é você reconhecer padrões daquilo que dá certo ou não. Se aquilo ali é muito novo, está dando certo, mas não existe lugar nenhum, você se pergunta como que esse cara está tendo sucesso, sendo que tem essa empresa que tem todos os recursos do mundo e faz diferente e poderia aniquilar ele. Sim. Mas muitas vezes esse fato de ser um modelo único é justamente a fortaleza dele. Mas é muito importante muitas vezes que o empreendedor ele coloque isso em contexto para a gente conseguir pensar, conseguir identificar e entender. Perfeito. Se o modelo é totalmente diferente ou inovador, para você investir naquele momento sem ter uma referência, é um risco maior. Então, isso muitas vezes é o trabalho do venture capital. Quando a gente está entrando, a gente tem que ter um pouco como balizar, né? Esse modelo mental, de forma que aquilo que é tão diferente seja a gente consiga capturar o valor, entendeu, da proposta. Você falou outra coisa que eu notei aqui, que você falou que tem que ser, o que você vai ser diferente, né? Você falou quando o empreendedor chegar lá, você vai perguntar como que você vai ser diferente. E aí eu queria te fazer uma pergunta aqui, porque muitas vezes o empreendedor, para ser diferente, vem com invencionice, né? Não, porque vai ser uma coisa aqui com inteligência artificial, com não sei o quê, começa a colocar um monte de sopa de letrinha para tentar diferenciar. Outro dia a gente estava conversando com uma pessoa aqui que tem restaurantes, né? Uhum. E são muito bons, inclusive. E ele falou o seguinte, eu não entendo esse negócio de startup, você fica inventando moda, restaurante é o seguinte, é fazer bem feito. Não vou falar, não, meu restaurante agora vai ter inteligência artificial e vai ter o CRM do não sei o quê, e a tecnologia, não. Dá certo quando a pessoa é bem atendida, come bem, o prato é bom e não sei o que lá. Pergunta, você acredita que um empreendedor, quando chega para você e traz uma empresa que eventualmente não tem diferencial de, vamos dizer assim, de inovação, alguma coisa muito clara, mas que a proposta de valor dele é fazer o básico bem feito, você vê valor ou você acha que hoje em dia não dá para ir nessa linha? Você, além de fazer bem feito, você tem que ter sempre ali uma cereja, um coelho saindo da cartola? Não, acho que é super importante ele entender exatamente o que é o negócio dele, o que é que o cliente dele valoriza. E o que acontece muito é que existe uma série de, vamos dizer, nomenclaturas ou palavras que são buzzwords e que chamam a atenção de... Dá para ter uma conversa inteira só de buzzword, né? Exato. Então você você pode ter data, AI, e aí tem uma série de coisas que, assim, normalmente a gente olha negócios que são baseados em dados, baseados em AI, baseados em cripto, blockchain, etc. Mas na prática, a gente precisa entender que serviço você está prestando, o que é o que o teu cliente espera, e a gente quer saber de NPS, a gente quer saber de como você faz a aquisição de cliente, como que aquele cliente ele fica com você, se tem churn, se tem, né, se o lifetime value dele é comparável com o custo de aquisição, ele faz sentido. Então tem uma série de métricas hoje que a gente, dentro do que são negócios, sejam eles negócios de software, marketplace ou de e-commerce, etc., que são métricas que definem se aquela pessoa, aquele time está fazendo um bom trabalho naquilo que é o negócio. Agora, se você vai colocar algumas, vamos dizer, itens a mais que vão se diferenciar, a gente sempre separa aquilo que é o feijão com arroz, aquilo que está sendo bem feito, que é aquela conceito de vaca leiteira, de que está crescendo. Pode até, às vezes, não estar gerando caixa ainda, mas a gente sabe que é uma linha de receita que ela é sólida, e vem crescendo. Ela vem crescendo, tem boas margens de produto e boas margens brutas. Você falou de estar dando dinheiro e tal, acho que tem um ponto importante, a gente passou aí os últimos tempos, um monte de movimentações, players globais secando um pouco o investimento, agora volta, enfim, uma confusão toda, e começou até a leitura de o seguinte, empresas que precisam gerar caixa, né, começaram a questionar muito o modelo de negócio, onde empresas estavam ali queimando caixa e tal. Por outro lado, quando uma empresa vai procurar um empreendedor, uma empresa procura um player como vocês, vem um cheque grande, assim, não vou pedir para você falar os valores aqui, mas assim, de que já teve notícia aberta, cheques de 200, 500, um cheque recente que eu vi que vocês fizeram, 750 milhões de reais.
A hora que chega um cheque desse tamanho numa empresa, ela precisa gastar. Se ela é geradora de caixa, ela vai ter que começar a queimar a caixa, que teoricamente é o caixa que veio desse investimento. Como equacionar isso, né? O que é o certo para gastar? É você investir num Unit Economics que já está comprovado e você vai dar escala? É você partir para o M&A? Porque eu imagino que deve ser, inclusive, desafiador gastar 750 milhões de reais numa empresa. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Eu acho que assim, toda empresa, quando ela está no momento de ser madura, quando você eventualmente vai para o mercado de capitais, fazer um IPO, etc., ela está vendendo duas coisas. Uma, a capacidade de ser um negócio que vai ser perene, e você está buscando um negócio em si, qualquer negócio que seja, ele tem que eventualmente ser ter lucro operacional, eventualmente pagar dividendos, quando ele se torna um negócio maduro. Então isso é o endgame de qualquer empreendimento comercial, seja ele de tecnologia ou um restaurante. Né? É isso que os acionistas esperam. Agora, quando você tem negócios que estão disruptando, são digitais ou de tecnologia, você está falando de como está construindo negócios do zero e eles eventualmente precisam de capital para chegar mais nesse estágio, num espaço de tempo mais curto, você tem muitas vezes essas capitalizações, esses aportes que envolvem o que a gente chama de curva J. Né? Curva J nada mais é do que eu tenho aqui eu posso crescer de uma forma mais parcimoniosa durante alguns anos, mas às vezes você quer criar uma escala mais rápida para se tornar mais dominante e você faz um aporte justamente para você. Porque você tem iniciativas ali, a infraestrutura de crescimento para você se tornar uma empresa de classe mundial ou que se diferencia, como eu te falei, envolve atrair pessoas de primeira linha, existem contratações que são pessoas de primeira linha e às vezes abrir mercados, né? Novas regiões. Novas regiões, você tem que investir muitas vezes em ativo permanente, às vezes é um centro de distribuição, é um centro de desenvolvimento lá em outro país, enfim, atrair esse tipo de capital, seja ele capital intelectual ou capital permanente, que vai permitir você entregar uma receita saudável. A grande questão aqui é o quanto na execução essa aplicação de capital vai ter um retorno sobre esse capital. Né? Perfeito, era isso que eu queria saber, assim, quando que você entende que é queimar caixa e quando você entende que está investindo dentro do que está o combinado? Imagino que você deve ter ali uns milestones ou algumas métricas, você vai acompanhando e a empresa está investindo. Que momento, porque o que apareceu aqui, pelo menos com o boom que teve aí recente de um monte de empresa, era o seguinte, um dia você acha que a empresa está indo maravilhosa e está investindo no crescimento, aí você abre o jornal no dia seguinte, essa empresa queimava a caixa, eu falei, mas peraí, como que mudou isso de um final de semana para o outro e tal? Quando que dá essa virada de chave? Porque se os indicadores começam a não serem entregues, teoricamente daria para ir fazendo ajuste fino, né? E aí a gente viu case, principalmente empresas lá de fora, que de repente parece que como se não tivessem olhado a empresa nos últimos 2 anos e falou, meu Deus do céu, isso aqui está uma bagunça e só agora que a gente se deu conta que queimou caixa nos últimos tempos. Nas jornadas que são muito capital intensivas e muitas vezes envolvem muito capital de investidores de venture capital, você tem situações onde em várias rodadas a empresa demanda mais capital porque alguns mercados exigem mesmo esse mais capital. Mas no nosso playbook, pelo menos, assim, o crescimento que uma empresa tem, ela às vezes exige capital, mas à medida que toda vez que você tem em algum momento da escala, da jornada dela de você se tornar uma empresa maior, você tem que se perguntar se aquele modelo de negócio está funcionando. Né? Então você jogar mais dinheiro para algo que não está, para cada capital investido, às vezes você está colocando R$1 ali e você está trazendo menos 2, não tá criando valor. Você está jogando água na frigideira. Você está jogando dinheiro no ralo. Né? Então, aí cabe a cada investidor avaliar o quanto que aquele modelo de negócios ele tem capacidade de virar. Né? E aí, indicadores, você olharia o quê? O Unit Economics para entender como é que está, o CAC LTV, se você fosse dar ali uma receita simples do bolo para olhar se nesse momento que a empresa ainda está consumindo caixa, se esse caixa está sendo jogado pelo ralo ou se ele está financiando o crescimento. Seriam quais desses indicadores? A linha principal, o que é bem simples, é o crescimento de receita. Mas crescimento de receita, depois que envolve, você tem o custo de servir, de prestar aquele serviço ou entregar aquele produto. Então, antes do que são o que a gente chama de a infraestrutura de crescimento, que são o SG&A, que é
a estrutura administrativa, de marketing, tudo que envolve mais custos variáveis e fixos da infraestrutura de crescimento, olhar muito mais para como que o custo da margem bruta, a margem de contribuição daquele negócio. Então, tira a receita e depois da receita você tem o custo de servir ou de entregar aquilo. E aí, para cada negócio, dependendo do modelo de negócio, vai ser diferente, mas em geral para cada dólar que eu estou investindo em crescimento, seja ele no custo de servir ou no marketing necessário para você entregar aquele crescimento, como que aquilo está tendo retorno, né? O ROI daquilo ali. E é isso que a gente olha. Né? Isso, a gente pode olhar isso desde via cohorts, né? Tipo, que são novos clientes que vão entrando, análise de cohorts, até, enfim, tem uma série de métricas que a gente usa para ver como que aquele dinheiro que muitas vezes foi captado em rodadas anteriores foi utilizado. Né? Então, quanto mais o empreendedor demonstra que ele foi eficiente com o capital dos outros que vieram antes de nós, a gente é uma boa medida para o que ele vai fazer daqui para frente. Perfeito. Pergunta aqui prática. Vocês pegam empresas para escalar, né? Para dar um crescimento ali exponencial. Tem empresas que são monoproduto e vão atrás dessa escala fazendo uma coisa só, com às vezes poucas derivadas, e tem empresas que chega um momento que para escalar ela vai virar um ecossistema, uma plataforma. Como é que você enxerga isso dentro do que vocês já tiveram no portfólio, até com visão de mercado? Qual é o momento de você falar o seguinte, olha, esse produto aqui eu teria que ir para uma escala global muito grande, então eu prefiro manter a geografia e virar ecossistema e tal. Existe alguma análise específica que vocês fazem sobre isso? Tem. A gente, na verdade, tanto quando você tem por exemplo, em negócios nos Estados Unidos, onde é um mercado muito mais competitivo, as ofertas das empresas que a gente investe é muito mais vertical. Então, ele é muito mais, como você falou, monoproduto, do que algo que ele tenta fazer tudo. Porque a competição é muito maior, então ele vai ter que focar e ser o melhor naquilo, se diferenciar naquilo que ele faz. E o mercado é grande lá. E o mercado é grande, então uma vez que ele, vamos dizer, escala no mercado americano, geralmente ele vai olhar outros mercados, seja Europa, seja Ásia. Mas já sai musculoso de lá. Isso é o benefício do mercado americano. Se você vencer no mercado americano, em tese você tem uma boa musculatura para eventualmente se tornar uma empresa global. Quando você está saindo do mercado americano, você tem obviamente China, que é como se fosse quase um outro mercado, mas trazendo para o que é o Brasil também é um mercado grande. Mas o que a gente olha é uma empresa que ela só tem um produto, ela pode ser muito boa naquele produto, mas às vezes o mercado é muito pequeno para um cheque da Riverwood ou um determinado grupo de investidores. Então pode ser que ela escale até um certo ponto, e o que vai acontecer muitas vezes é aquele monoproduto, aquela oferta pode eventualmente ser comprada por uma empresa que tem um ecossistema onde aquele produto pode se encaixar bem. Né? E aí vai ter saídas para fundos de venture capital, aquele empreendedor também muitas vezes vai ter um bom resultado com aquele empreendimento. Mas quando a gente está olhando para jornadas mais longas, de você, que a gente até prefere, como que uma empresa se propõe a ser global, que é o caso do Avetex, por exemplo, que está fazendo o primeiro brasileiro de software, que está indo para realmente ser uma empresa global, tentando conquistar o mercado americano. Essas empresas elas demandam mais capital e elas em geral, elas têm uma pista maior de crescimento, que elas vão ter que executar. Né? Perfeito. Eu escutei um podcast seu que eu ouvi que você é filho de professor, né, e que isso está muito enraizado em você. E a gente fala bastante aqui sobre a educação como business, né, ou seja, existem negócios de educação, edtechs e tal, e a educação também dentro das empresas, onde empresas que não são empresas de educação precisam entender como que elas podem melhor educar os seus colaboradores, podem melhor educar a sociedade e até clientes, né? Hoje em dia, educar um cliente é uma forma de você trazer clientes para dentro da empresa. Como é que você enxerga isso? O que hoje no portfólio de vocês tem relacionado à educação e quanto que a educação eventualmente entra em outras empresas que não são especificamente do segmento? Não, acho que dentro do universo de tecnologia, acho que várias carreiras são totalmente novas. Né? Então você tem, obviamente, gente com excelente formação e gente que vai ter, às vezes, alguma deficiência. E quando eu falo deficiência, não é uma forma pejorativa, mas é uma forma que você para complementar. Tem algo que pode ser melhorado, né? Algo que pode ser melhorado. E acho que desde sempre, pelo menos as empresas que se tornam aí mais dominantes ou que consolidam seus mercados, elas percebem que elas precisam ter um papel vamos dizer, na complementação da formação dos seus funcionários.
Então, quem investe em pessoas, sobretudo numa empresa de tecnologia que boa parte do ativo é aquele time trabalhar bem junto, dar as ferramentas e muitas vezes os cursos, a formação, porque aquilo ali, você pode ter um pensamento de que você vai dar vai apoiar o funcionário para um determinado curso e ele pode sair da empresa. Sim. Mas se ele também não fizer o curso, ele também não vai estar desempenhando aquela função de uma forma boa. Então, assume que você pode eventualmente perder, mas você vai ter, enquanto ele estiver com você, ele vai estar performando bem, entendeu? Tem uma frase, eu preciso lembrar quem falou essa frase, que ela é muito boa, que é até uma charge e tal, que fala o seguinte: poxa, mas Joaquim, e se a gente treinar essa pessoa e ela sair aqui da empresa? E a pessoa responde: e se a gente não treinar e ela ficar? Não, e outra coisa, você tem que pensar que você está alugando um talento, entendeu? Você não é dono daquela pessoa. Então, se você está, vamos dizer, contribuindo para aquele profissional, você vai ter benefícios no seu negócio, mas um bom talento, enquanto você criar um ambiente que ele vai ser desafiado, etc. Por isso que é importante, muitas vezes, ter um sonho grande. Você fala de sonho grande porque você precisa de desafio, né? A pessoa quer mais ser desafiada, seja para ir morar num país novo, seja para se sentir evoluindo, né? Se sentir evoluindo. As pessoas estão sempre aprendendo. Então você quer esse tipo de liderança, esse tipo de profissional. E se eventualmente o ciclo dele de aprendizado não está mais ali conforme ele está esperando, aquele aluguel que você está pagando, de uma hora ele vai sair, ele vai embora. Vai perder. Estamos chegando aqui no final. Última pergunta. Você se especializou em investimentos em telecom, mídia e tecnologia. Tecnologia, acho que hoje é quase tudo, né? Então, tecnologia está inserindo em vários negócios. O mercado de telecom é muito específico e eu queria saber a sua opinião sobre o mercado de mídia. Você até comentou aqui antes do podcast que vocês tiraram um pouco o pé. E é uma coisa que a gente vem falando muito aqui no Morse, porque está passando por uma transformação, né? Um business que já foi fácil de entender, hoje em dia é complexo, empresas de mídia estão virando empresas de serviço, outras empresas como Marketplace estão virando plataforma de mídia. Vocês terem parado ou diminuído o investimento em mídia, está relacionado a isso, a um olhar de mercado aí que ele está mais turbulento, ou foi ocasião? Não, acho que dentro de mídia, assim, tecnologia hoje, eu diria que o grosso do nosso programa de investimento ele envolve empresas que têm software de alguma forma no centro para prestar um serviço ou um determinado serviço melhor, né? Então, você uma eficiência ou tornar algum tipo do que você está fazendo com mais algum tipo de automatização e digitalização. Então, isso é o grosso do nosso programa, que envolve plataformas, né, e ecossistemas. Mídia, você mesmo falou, há 10 anos atrás você tinha ainda muito TV e uma série de outras plataformas como rádio, como que eram importantes. Não quer dizer que essas plataformas vão sumir, mas o anunciante ou as empresas que buscam clientes, sejam no mercado consumo, seja no mercado enterprise, elas querem hoje mais certeza. O dinheiro está caro agora, né, com as taxas de juros subindo, certeza de que aquele investimento em marketing, em como acelerar vendas, vai ser um investimento mais assertivo. E isso a internet ou as plataformas, muitas vezes de sociais e outras, deram essa visão. Então, sim, desde plataformas como Google, entre outros, Instagram, mídias, mostram tem tido um retorno maior, sim, e boa parte do bolo desse orçamento de como adquirir clientes com mídia, ele mudou. Então, o que a gente olha em mídia é muito mais hoje que tipo de ferramentas as empresas podem ter um engajamento maior, uma lealdade maior daquele cliente. Isso envolve muitas vezes dados, muitas vezes software, que vai se conectar com outras plataformas. Mais para um lado de martech do que de mídia, de audiência, vai mais a prestação do serviço, a tecnologia para o serviço de marketing do que ser dono de audiência. Exatamente, vamos dizer, o anunciante pilotar aquilo ali e muito mais do que estar pagando pelo CPA ou pelo spot, para você ter a atenção do seu cliente. A atenção hoje do cliente está na tela do celular, e está em você construir branding, né, na minha visão. Então, quer dizer que as ferramentas tradicionais para você se fazer presente na vida do cliente, ele vai cair totalmente a zero? Não, você vai continuar tendo empresas que estão ali de imobiliário urbano, enfim, mais tradicionais, de mídia também, que é a maneira de você envelopar
o cliente para ele dizer, olha, essa marca está presente na minha vida. Vocês têm um exemplo de vocês, uma empresa investida de vocês, que tem uma tecnologia super disruptiva para varejo e que está agora acelerando muito forte em OH e em TV, né? Então, Exatamente. Acho que realmente dá para coexistir o offline com o online, não precisa ser uma coisa tão enraizada. Exatamente. Boa. Joaquim, estamos chegando no final aqui. Tem alguma coisa que faltou a gente passar aqui? E aí você fica super à vontade. E se não, deixar aqui uma mensagem final para quem nos acompanha. Obrigado, João, pelo convite. Foi super bacana conversar contigo. Obrigado, acho que a mensagem principal para os empreendedores é tipo que, apesar dos tempos difíceis aí que a gente está vivendo agora em termos de mercado, acho que as boas empresas elas têm espaço na agenda dos investidores. Então, continuar interagindo com a gente, mostrando o que vocês estão fazendo, porque o cheque e o investimento, ele eventualmente vai chegar para aqueles empreendedores que se destacam, que se diferenciam. Então, estamos abertos aí a sempre estar... Força, resiliência. para eventualmente estar ganhando a corrida, essa maratona. Boa. Obrigado pelo bate-papo, obrigado pela presença. Obrigado a vocês que nos acompanham aqui no Morsecast e até o próximo episódio.